Olá, muito prazer. Eu sou Rafael de Oliveira Menezes, graduando em Biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente fica no campus Umuarama e sou orientado pelo professor Dr. Cláudio Vieira da Silva. Com ele, desenvolvi um projeto intitulado Triagem dos Extratos Vegetais da Biodiversidade Brasileira com atividade anti-Trypanosoma cruzi. Como se sabe, a doença de Chagas, ela afeta milhões de pessoas no mundo e ela é classificada como uma doença negligenciada. O que isso quer dizer? Ela tem forte impacto socioeconômico e diante disso, a gente surge vários problemas. Um deles são que o tratamento atual, ele é muito antigo. Além de ser muito antigo, ele tem alta taxa de toxicidade e a sua eficácia é limitada apenas à fase crônica da doença. Em poucas palavras, o que isso quer dizer? O efeito e o tratamento para a doença de Chagas é apenas dos sintomas e não do parasita. Por isso que buscamos ter novas tecnologias, novas moléculas terapêuticas. E nessa busca de moléculas terapêuticas surge um bioma muito comum e muito estudado pelos cientistas, o bioma brasileiro do Cerrado. Como se sabe, o bioma brasileiro do Cerrado possui mais de 6.000 espécies vegetais e nelas uma grande riqueza molecular. Com isso surge o objetivo de pesquisar e realizar triagens in vitro para ver se tem potencial triponocida, que quer dizer a capacidade de matar o Trypanosoma cruzi, e da citotoxicidade, das frações dessas plantas nativas. E essas plantas nativas escolhidas foram 5. Delas foram pau-santo, pata de vaca, catuaba, ginseng brasileiro e o nosso jatobá. Agora falando um pouquinho da nossa rotina de trabalho, que é a parte mais legal que todo mundo sabe. A nossa rotina de trabalho foi dividida em 2 laboratórios, o laboratório Latri e o Lapré. O Latri é o laboratório de Trypanosomatídeos e o Labré é o laboratório de biologia da reprodução. Neles, a gente fez toda a nossa pesquisa em bancada. E nela, algumas coisas antes de deixar claro é que, como sabemos, o nosso Trypanosoma cruzi, o nosso parasita, o nosso protozoário, ele tem 3 formas específicas. A tripla mastigota, que é a forma móvel infectante, a nossa ama mastigota, que é a forma reprodutiva dentro das células, e a nossa épia mastigota, que é a forma reprodutiva no inseto vetor, que o nosso inseto vetor, como a gente sabe, é o popularmente conhecido barbeiro. Dentro do laboratório, nós utilizamos a forma épia mastigota, relembrando a forma reprodutiva do inseto no vetor, lembra do barbeiro? E ela aconteceu do Trypanosoma cruzi da cepa Tulaem, que é uma cepa em específico. E ele foi, como é que se fez esses testes? Nós fazíamos em uma cultura que mimetizava esse interior do inseto e o parasita ficava lá boiando bem lindinho na nossa cultura. Com esse processo, os extratos foram testados e diluídos em várias concentrações. Nós fizemos concentrações seriadas, que quer dizer, a gente vai fazendo porções se dividindo. A gente vai dividindo cada porção em concentrações, que foram de 400 a 3,125 microgramas por ml. As concentrações foram feitas no intuito de ver a viabilidade celular do parasita. E por esses testes, usamos os testes de técnicas colorimétricas para saber se o parasita morreu ou não, pelo teste do Alamar Blue, que vale lembrar, quem conhece um pouquinho mais, é o teste da ressosurina, que fica rosa para vivo e azul para morto. Utilizamos 72 horas, e com isso nós fizemos o planejamento com os ensaios de citotoxicidade para macrófagos em HAL, que é o nosso tipo de célula, que foi célula de mamífero, para determinar a seletividade e segurança dos compostos. Nessa hora você deve estar se perguntando, meu Deus, Rafael, você está falando grego pra mim. Mas em resumo, tudo que eu quero dizer aqui é, nós fizemos os testes com diluição seriada, onde colocamos as concentrações das nossas plantas, e nessas plantas a gente colocou no nosso parasita e viu se ele morria ou não. Resumido é isso. E depois fizemos o teste com a nossa diluição seriada com a nossa mesma concentração de planta, só que na nossa célula HAL, que é a célula de mamífero, para determinar se matava a nossa célula ou não. Porque é esse teste que a gente quer ver de citotoxicidade. Se ele é seletivo só para o parasita ou para a nossa célula também. E durante toda a execução da nossa pesquisa de 1 ano, tivemos algumas complicações, alguns desafios metodológicos. E deles foram quais? O principal que deve se ressaltar foram 2, que foi a otimização, a gente conseguir otimizar o nosso processo de solubilidade de alguns extratos, onde a gente teve que mudar os veículos para solventes de maior polaridade. E além das contaminações pontuais que tivemos em nossas culturas, que teve que reajustar e recalibrar alguns ensaios, alguns testes e refazer alguns projetos. Nada que atrapalhasse o nosso desenvolvimento da pesquisa. Por fim, depois de todo esse processo, a gente usou um aplicativo, um site chamado Prisma, onde ele faz análise estatística de todos os dados, ele faz o tratamento da nossa pesquisa, ele vai ajudar nós a interpretar os resultados que tivemos em laboratório, em bancada. Com isso, contamos que grande parte da maioria das frações testadas foram classificadas como inativa.
E em frente às formas Eppia-Machigota, lembrando que temos 3 formas do Trypanosoma cruzi. Frente à forma Eppia-Machigota, deram respostas inativas. O que isso quer dizer? Que não teve nenhuma representação ou nenhuma diferença significativamente falando, estatisticamente falando. E com isso, não conseguimos decorrer mais a nossa pesquisa e avançar para testes de cálculos mais específicos e um pouco mais complexos, como os cálculos de C50. Por fim, eu gostaria de ressaltar que por mais que a nossa pesquisa não tenha dado diferença significativa da forma Eppia-Machigota, ou seja, não tem atividade triponocida que a gente se esperava, o resultado obtido ainda tem muita relevância científica. Por quê? Esse trabalho serve para um mapeamento científico, para mostrar do que funciona, o que não funciona, para assim, futuramente, durante as pesquisas, direcionar os recursos públicos e os esforços de pesquisadores assim como eu, para novas estratégias de extração, ou até mesmo de outras partes ou de outras espécies de plantas, para assim direcionar um mapeamento do que funciona, o que não funciona, para assim a gente conseguir ter maior desenvolvimento científico. E por fim, cabe alguns detalhes claros ressaltar, que esse trabalho teve participação de financiamentos do recurso do PPP-SUS e contribuiu imensamente para a minha formação acadêmica. Então cabe aqui a minha gratidão como biotecnólogo, ou melhor dizendo, como futuro biotecnólogo, a possibilidade de trabalhar e desenvolver essa pesquisa. Então, meu muito obrigado à UFO e muito obrigado à comissão avaliadora dessa pesquisa e especialmente ao meu grupo de pesquisa. Muito obrigado a essa equipe maravilhosa que eu pude fazer parte.